Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já começaram a aprender o básico do básico do básico sobre os aspectos humanos do continente europeu. A ideia agora, né, é aprofundar um pouquinho isso. Então, a gente já sabe, né, que tem um monte de países na Europa. Só que tem alguns que eu sinto muito. Vocês têm que saber, né, quais são esses países, vocês têm que saber identificar esses países olhando para o mapa. Vocês não precisam, né, conhecer aí todos os mais de 50 países europeus, mas a gente tem aí uns 16 países, 17 talvez, que eles são um pouquinho importantes. Então, nessa aula e na próxima, a ideia é falar um pouquinho, né, sobre os países europeus que vocês têm que conhecer. Então, vamos lá, né? Então eu vou começar pelos países de destaque daquilo que a gente chama hoje de Europa Ocidental, né? Depois eu vou fazer uma linha, né, dividindo o que é Europa Ocidental de Europa Oriental, mas nesse primeiro momento, né, vamos pensar, se eu estou falando de países de destaque, né, o grande destaque hoje é a economia. E a gente tem aí 4 países da Europa Ocidental que são membros do G7. Lembre-se que G7 é aquele grupo de 7 países desenvolvidos de maior importância no mundo de hoje, né? E esses 7 países, os alunos eles têm que conhecer. A Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido. Tá? Então eu vou falar rapidinho aí algumas coisas sobre cada um deles, né? A Alemanha ela é a maior economia europeia, né? Também é um dos países entre os 5 primeiros ali, quarto país em desenvolvimento humano, né? O quarto aí no ranking de IDH. Então é um país rico onde as pessoas vivem muito bem de maneira geral, tá? É um país altamente industrializado, embora essa distribuição industrial ela é desigual, né? Dá para perceber nesse mapa as consequências aí da Alemanha ter sido separada em Alemanha ocidental e oriental, né? A maioria das indústrias alemãs estão aqui na parte ocidental do país. É um país com setores industriais aí bem definidos, né? Tem indústria química, indústria mecânica, metalúrgica, de energias alternativas e de equipamentos de precisão. Tá? Então é um país muito desenvolvido que faz aí produtos de alto valor. O segundo país é a França, né? A França é hoje o maior destino turístico do planeta, é o país que mais recebe turistas no mundo. Tá? Além disso, é um país desenvolvido, então ele tem grandes empresas, né? Tem indústrias aí em vários setores, tá? Mas uma curiosidade sobre a França é que existe, né, um setor ali de apoio aos pequenos comerciantes, aos pequenos burgueses, aos pequenos industriários, né, muito forte aí por parte do Estado francês. Tá? A França também é um grande produtor agropecuário. Tá? Um destaque aí para a França. O terceiro país é Itália. Né? Itália é hoje um país que está em crise. Né? Só que crise na Itália, que é um país rico, é bem diferente de crise aqui no Brasil. Né? Aliás, crise aqui no Brasil também seria bem diferente de crise na Bolívia, no Haiti. Tá? A Itália é um país que tem bastante recursos, né, para lidar com essa crise que já dura algum tempo. De qualquer forma, né, a Itália é um país que tem desigualdades regionais bem evidentes. Né? O norte da Itália é mais rico, a região sul da Itália é um pouquinho mais pobre. Né? Inclusive, a maioria dos italianos, né, que vieram para a América, para o Brasil, né, eram italianos aí do sul da Itália. Tá? É uma indústria, um país que tem indústrias, né, de produtos simples, porém que consegue, através do design, agregar muito valor. Né? Então, seja carros, roupas, motos, né? A Itália pega produtos simples e coloca, né? Cria aí um design, uma marca, né? Um desenho futurista
e isso acaba tornando, né, esses produtos mais valiosos no mercado internacional. Eu deixei aqui também um videozinho, né, comparando aí os italianos, é uma animação que compara os italianos com os outros países da União Europeia, né? E aí dá para perceber que nós, né, damos alguns, talvez, maus hábitos dos italianos. E aí o país número 4 é o Reino Unido. E aqui vale a pena aí fazer uma distinção, né? Até hoje, vocês às vezes chamavam, né, Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha, né, como se fosse a mesma coisa. A partir de agora, vocês têm que saber que são coisas diferentes, né? O Reino Unido é um país. Dentro desse país chamado Reino Unido, existem estados, né, com algum grau de autonomia. Um deles é a Inglaterra, mas também tem a Escócia, o País de Gales e um lugarzinho chamado Irlanda do Norte, né? Então tem esse nome de Reino Unido porque ele une, né, vamos supor, 4 reinos diferentes, né? Inclusive a bandeira do Reino Unido, ela é uma bandeira que vai unir aí a bandeira da Escócia com a bandeira da Inglaterra, com a bandeira aí da Irlanda do Norte. A bandeira do País de Gales, ela é um dragão, né, num fundo verde, branco. Ela não aparece junto, porque o País de Gales ele foi incorporado, né, lá por volta do século XVI. Tá? Então, ele é antes, né, da formação daquilo que a gente chama de Reino Unido. Tá? E Grã-Bretanha é o nome que a gente dá para essa ilha grandona aqui, né? É a maior ilha, a grande ilha do arquipélago britânico. Tá? Por isso Grã-Bretanha. Tá? E aí uma curiosidade, né? No País de Gales, né, fica a cidade, né, o município de maior nome do planeta. Tá? Eu pus aqui, se vocês clicarem aqui, tem uma musiquinha para ensinar a dizer esse nome do país, mas assim, é Llanfairpwllgwyndrabwllllantysiliogogogoc. Se vocês às vezes não tiverem assunto, né, para conversar com alguém que vocês querem muito, você pode falar aí Llanfairpwllgwyndrabwllllantysiliogogogoc para começar uma conversa. Lembre-se que o Reino Unido ele foi uma potência mundial ali no final do século XIX, início do século XX, né, mas hoje perdeu bastante espaço político. Outros 3 países que vocês têm que conhecer da Europa, né? País número 5, Portugal. País número 6, Espanha. E país número 7, Países Baixos ou Netherlands. O que esses países eles têm em comum? Num determinado momento da nossa história, eles colonizaram território brasileiro. Tá? Então, a gente, né, lembra das aulas de história, que Portugal, né, os portugueses descobriram o Brasil, mas teve um período chamado União Ibérica, onde o rei da Espanha passou a controlar tudo, inclusive, né, a gente ficou com boa parte de território que antes era da Espanha, na América do Sul, e teve, né, o que se chama de invasão holandesa, também ali no século XVI e XVII. De qualquer maneira, né, a gente chama às vezes esse lugar de Holanda, mas é uma maneira errada, tá? Porque é chamado de Países Baixos, né, porque tem vários países ou vários estados autônomos, digamos assim. Tem Holanda do Norte e Holanda do Sul, por curiosidade, né? Não tem uma Holanda. Tá? Bem, sobre Portugal, o que vocês têm que saber sobre Portugal? Portugal é hoje um país em crise, né? Em Portugal, né, os setores terciário e primário da economia são os mais importantes da economia local. Mesmo em crise, Portugal é um país que a gente chama também de desenvolvido. Espanha, país número 6, também é um país em crise na Europa. Tá? Ela também tem a mesma característica de Portugal, né, o setor de terciário, turismo, comércio, serviços é bem desenvolvido, né? A indústria se desenvolve pouco, né? E um pouquinho ali de agricultura, pecuária, produção de matéria-prima. E a curiosidade sobre a Espanha
é que dentro do território espanhol tem 3 lugares que estão tentando se separar, né? É a região da Galícia, do País Basco e da Catalunha, nesse lugarzinho aqui onde está Barcelona, né? Hoje o movimento mais forte de separação está na Catalunha, tá bom? E Netherlands, né? O que a gente chama de Holanda, tá? Mas os caras não gostam de serem chamados de Holanda. Esse nome Netherlands, tá? Se refere aí ao fato do território dessa região ter bastante terras abaixo do nível do mar, né? Eu coloquei aqui os vários países baixos, né? Notem que tem aqui Holanda do Norte, Holanda do Sul, mas tem Utrecht, tem Gelderland, tem Zelândia, né? É um lugar chamado Nova Zelândia, porque os caras que primeiro ocuparam essa região eram daqui de baixo, tá? E é um país que às vezes a gente ouve falar por conta das legalizações que são um pouquinho polêmicas, pelo menos aqui no nosso país. Os holandeses, eles legalizaram prostituição, eles legalizaram consumo de drogas e eles legalizaram eutanásia, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, procure, né, sobre Holanda e esses temas, que você vai encontrar várias reportagens aí na internet sobre isso. Sobre a Holanda ainda, né, falei que a maior parte do território, né, aliás, maior parte não, mas boa parte do território está abaixo do nível do mar. Eu peguei aqui um perfil de relevo para que vocês visualizem isso e como que os holandeses, né, protegem as suas terras do avanço aí do oceano. Eles fazem um negócio chamado aí de polders, né? O que são os polders holandeses, né? Polder é uma grande represa, né? Aqui ele tem até estrada. Existe um sistema, né, de bombas elétricas. Nesse caso aqui você tem também a geração de energia eólica para mover essas bombas, que vai bombear essa água que vai se acumulando nessa região para o mar e vai mantendo essa região aqui mais seca, onde eles fazem agricultura. A Holanda é um grande produtor agrícola, apesar do seu território ser relativamente pequeno. E por fim, o último país dessa aula, né, é a Grécia. Tá? A Grécia é um país que fica aqui embaixo, é um país que tem várias ilhas, né? A gente chama a Grécia de berço da civilização ocidental. Tudo quanto é problema, tudo quanto é situação da vida das pessoas, ou da vida individual ou coletiva das pessoas, teve algum grego na antiguidade que pensou sobre isso e escreveu alguma coisa sobre isso. Tá? Então, por isso que a gente fala bastante da filosofia grega, dos filósofos gregos, da dramaturgia grega, né, ou da literatura grega. E hoje, né, o que vocês têm que saber sobre a Grécia, que também é um país em crise econômica. Mas, professor, você falou um monte de país aí em crise, né? Parece que a coisa tá feia ali na Europa, né? Tá, mas lembre-se que eles são países desenvolvidos, eles têm condições melhores de lidar com isso. A imprensa internacional pegou esses países europeus em crise e criou um acrônimo, né? Pegou a inicial desses países e chamou eles de PIGs, né? Os PIGs da Europa são os países europeus em crise, tá? Então é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Uma sigla aí com o nome dos países em inglês. O que acontece com esses países que estão em crise? São países que têm uma dívida externa muito alta e o nível de desemprego de pessoas desempregadas também elevado. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Até mais.